Nosso bom dia a todos vocês que nos acompanham nesta manhã. É com muita alegria que nós os recebemos, tantos que estão aqui conosco, nesta sala física, mas também os irmãos que estão nos seus lares, nos acompanhando através da internet. Nosso bom dia a todos e que as bênçãos de Deus se façam presente nos corações de todos nós. E é com essa alegria que nós iniciamos o nosso encontro matinal nos domingos, tendo Jesus como o nosso roteiro maior, o nosso luzeiro, trazida a sua mensagem através da doutrina espírita, que tanto esclarecimento nos dá. E para que nós possamos estar sintonizados com essa mensagem de luz que nos é trazida neste dia, nós volvemos os nossos pensamentos e sentimentos em preces ao Mestre amado, o Cristo Jesus, para que Ele possa trazer a todos nós, através desses anjos benditos, conforme a mensagem inicial nos falou, aquilo que necessitamos nesse momento, para estarmos harmonizados, para estarmos colocando a nossa fé a serviço do bem e assim podermos partilhar desse momento significativo que é o encontro de hoje. Que Jesus, através do Espírito Dr. Bezerra de Menezes e seus colaboradores, que têm sido aqueles irmãos que nos dão a força para prosseguirmos a jornada, possam estar nos abençoando, nos dando a segurança, a harmonia para encetarmos a nossa atividade desta manhã com a graça de Deus. E temos a felicidade, uma vez mais, nesse dia, de termos a presença do nosso irmão Eduardo Bonilauri Sens, que irá nos brindar justamente com a sua fala a respeito dos espíritos protetores, dos anjos da guarda, assunto que muito nos interessa e ao qual nós entregamos a palavra nesse instante, pedindo aos benfeitores espirituais, ao seu anjo da guarda, que esteja proporcionando a você as condições para nos trazer essas recomendações, essas orientações de Jesus através da doutrina espírita. Fique à vontade, meu irmão. Muito obrigado. Bom dia a todos. Inicialmente queremos agradecer ao Sérgio, ao Clóvis, por todo esse auxílio que eles nos dão sempre. E hoje nós vamos conversar, além desta plateia que está aqui no Lar Espírita, com os nossos amigos internautas que podem estar nos assistindo também nesse momento ou mais tarde poderão assistir. Então são todos muito bem-vindos no dia de hoje. E hoje nós vamos falar sobre o que nós estamos vendo ali, anjos da guarda. Mas como a doutrina espírita tem uma designação um pouco diferente, é espíritos protetores. E eu coloco os dois assuntos, que são a mesma coisa, para que todos tenham um amplo entendimento sobre isso, através do Evangelho segundo o Espiritismo que nós vamos falar. Aqui é uma casa espírita, então a gente vai ter a visão espírita
sobre os anjos da guarda, que aqui nós também chamamos de espíritos protetores. Então, antes de mais nada, precisamos falar sobre o que é a palavra anjo. Anjos são as criaturas de Deus, que já percorreram todas as fases da evolução. Mas há um detalhe: sem murmurar, sem reclamar dos seus sofrimentos. E com isso, chegaram mais depressa ao destino, enquanto os outros levaram mais tempo. Isso está no Livro dos Espíritos, questão 129. Agora, a segunda doutrina espírita, nos lembremos: nossa alma é criada simples e ignorante, e pouco a pouco somente que ela se desenvolve e se aperfeiçoa, até chegar à perfeição relativa, porque a perfeição absoluta somente Deus a tem. E como a humanidade não se limita à Terra, pois antes mesmo da formação da Terra, já existia espíritos em variados graus de evolução, tendo alguns atingido já o grau de espíritos puros, como nós vemos aqui. E qual o maior exemplo que nós temos de espírito puro, que nos ensina até hoje e já nos ensinou antes? É Jesus Cristo, pois ele já era um espírito puro há 4,5 bilhões de anos atrás, na formação do nosso planeta Terra. Assim, Jesus é o melhor exemplo que nós temos na nossa atual evolução. E devido a todas essas qualidades de Jesus, é que ele pôde ser chamado de governador planetário, pois ele é o espírito com a maior moral que a Terra já possuiu e possui ainda hoje. E nós, homens, mulheres, pequeninos e ainda ignorantes, poderíamos, como alguns de nós ainda imaginam, que os anjos já foram criados anjos, já que eles foram criados perfeitos. Não, os anjos também foram criados simples e ignorantes. E só através do tempo e das suas boas atitudes é que conseguiram chegar a anjos, espíritos elevados. Mas como eles não murmuraram, não reclamaram tanto como às vezes nós reclamamos, eles conseguiram subir mais rápido. E então aí fica uma dica para nós, quando estamos passando pelo sofrimento. Tentar não reclamar tanto. Eu falo isso por mim, não por vocês, né? Mas a gente às vezes tem uma dor, tem um sofrimento e fica reclamando. E aquela reclamação às vezes não adianta, você tem que buscar auxílio, mas não ficar naquela ideia fixa do reclame, da queixa. Então Deus criou assim a nossa hierarquia espiritual. O que é essa tal de hierarquia espiritual? É o seguinte: a missão dos anjos é ser um bom pai, como a nossa mensagem já falou. Mas os nossos anjos ainda não são espíritos puros. Eles são espíritos, sim, superiores a nós sempre. Sempre os nossos anjos são superiores a nós, mas não puros ainda. E alguns dos nossos anjos da guarda são tão superiores que têm alta nobreza moral. E assim nos dão lições, nos dão ensinamentos sobre o que nós devemos fazer. É necessário nós ligarmos a nossa consciência nesses bons ensinamentos. Qual é a diferença entre espírito protetor, espírito familiar e espírito simpático? Então aqui às vezes há alguma confusão, porque a gente acha que é tudo a mesma coisa, e não é. Então vamos entender um pouquinho sobre isso. Os espíritos familiares são os espíritos que se ligam a certas pessoas por um certo tempo para lhes serem úteis, dentro das limitações que eles possuam. São sempre espíritos bons, mas nem sempre superiores. Só atuam esses espíritos familiares com a permissão dos espíritos superiores. São simpáticos, são atraídos por nós. Os outros anjos, os anjos simpáticos, são os espíritos atraídos a nós. E por que eles são atraídos a nós? Porque eles têm as mesmas semelhanças de gostos e sentimentos. Mas aqui uma diferença importante. Qual é? Eles são atraídos a nós tanto pelo bem como pelos maus sentimentos. Então, isso que nós temos que ter cuidado, que conforme o que a gente pensa,
nós atraímos espíritos melhores ou espíritos piores. E eles são os simpáticos, porque eles simpatizam com isso. Quando você tem uma raiva, você atrai espíritos raivosos. Você faz uma oração, você atrai espíritos bondosos. Então, nós precisamos sempre cuidar do nosso pensamento. E eu falo isso por mim mesmo, que a gente precisa sempre cuidar do que está pensando, senão nós atraímos situações desagradáveis para nós mesmos. E o último, que não é o último, que é o primeiro, protetor, ou também chamado de bom gênio. O que é isso, protetor ou bom gênio? É sobre esse mais que nós vamos falar hoje. É o espírito que tem a missão, vejam bem a palavrinha, missão, de nos ajudar a progredir. É como um pai que cuida de um filho, orientando no caminho do bem, dando bons conselhos, consolando nossas aflições, levantando o nosso ânimo nas piores situações da vida. Esse espírito nos acompanha durante a vida e, pasmem vocês, até mesmo depois da morte. Os nossos anjos têm essa missão, alguns deles, de nos cuidar durante toda a nossa vida. E às vezes continuam mesmo depois do nosso desencarne a nos cuidar. Então ele realmente é um pai que cuida do seu filho, que está necessitado, nesta vida ou na outra. Nós nunca podemos nos esquecer disso, até mesmo quando chega próxima a hora da nossa morte. E para aqueles que acham, não, aí vem os materialistas querendo combater essas ideias. Não, isso é impossível, um espírito elevado se sujeitar a fazer uma tarefa tão desgastante com nós, seres pequenos, pequeninos, isso não pode acontecer. Mas sim, porque nós realmente damos trabalho aos nossos anjos da guarda. Quem não foi criança, né, Pedro, que já aprontou um monte, subiu numa árvore, foi não sei o quê, e as crianças parecem são abençoadas, porque raramente acontecem coisas com elas. Porque eles têm, e nós temos, apesar de termos crescido, e uns mais que os outros, né, a gente cresce para frente um pouco, então continuamos a ter o nosso anjo aqui do nosso lado. E não podemos nos esquecer disso. Em alguns momentos da vida a gente está tão triste, deprimido, ansioso, com pânico, que não lembra mais disso, fica fixado naquela ideia. Nós temos que sair dessa ideia fixa e voltar para a lembrança de Deus, que nós somos espíritos e que nós todos temos um espírito protetor, um anjo da guarda. Então, ele é um bom pai, como eu já falei, e ele fala diretamente às nossas consciências e ao nosso coração também. E ele diz assim, não vá por aqui, vá por lá. Não faça isso, faça aquilo. Mas cabe a nós escolhermos. Quando temos essas inspirações, eu vou seguir por esse caminho ou eu não quero esse caminho, estou achando muito demorado, muito chato, vou querer seguir por outro. Então, cabe a cada um de nós escolher o seu caminho. O nosso anjo nos inspira. Agora, cabe a nós aceitarmos essas boas inspirações. Porque se não aceitamos, porque às vezes somos orgulhosos, ou somos egoístas, ou somos vaidosos, eu digo, não, isso aí, eu sei o que é bom para mim. Isso daí não é o que eu devo fazer. Eu vou fazer assim. Mesmo no fundo, a gente sabendo que aquilo está errado. A gente vai lá e faz. Aí a gente é responsabilizado. Isso não é culpa de Deus, nem culpa dos anjos. É a nossa responsabilidade por nossos maus atos. Mas mesmo quando nós cometemos erros, o nosso anjo é um santo, entre aspas, como a gente diz, porque ele continua ao nosso lado. Mesmo quando a gente faz as maiores arbitrariedades, ele nunca nos abandona e às vezes até nos segura no colo, em sofrimentos maiores, quando nós já perdemos as forças para lutar. E como que ele faz isso? Ele continua a nos amar com toda a força do seu coração. Eles são chamados também os embaixadores de Deus. Nós podemos falar como o poeta fala numa poesia, são quais estrelas brilhantes nas noites das nossas almas, e nos atendem com devotamento e incomparável, inigualável delicadeza nos nossos sofrimentos. Eles sempre estão ao nosso lado e jamais se impacientam, aguardando que nós voltemos à razão espiritual e chamemos por eles. Agora aqui é uma coisa importantíssima que
às vezes nós esquecemos, e inclusive os desencarnados esquecem. Todos os humanos ligados à Terra, encarnados, nós, e mesmo os desencarnados, têm o seu anjo da guarda. Isso precisa ser lembrado por nós e depois do nosso desencarne também. Porque às vezes nós estamos envoltos em tanto sofrimento que nos esquecemos disso, até de como pedir ajuda ao nosso anjo. Então, todos nós temos nosso anjo guardião. Mas como a própria mensagem falou, há momentos em que ele se afasta. Mas como se ele é bom, por que ele vai se afastar da gente? Porque o seu protegido não quis aceitar os seus conselhos. Então precisa haver a dor, aquela dor educativa, seja uma dor na parte física, na parte psicológica, na parte espiritual. Para quê? Para nos lembrar que nós somos isso que a gente às vezes esquece na hora do sofrimento. Nós somos espíritos vivendo em um corpo, e não um corpo vivendo com um espírito. Porque a gente pensa que a matéria é uma coisa viciante, e a gente tem todas as sensações na matéria, mas esquece que é a nossa origem espiritual. Então precisamos lembrar, o nosso corpo é como se fosse apenas uma roupa que nós estamos vestindo hoje, e no plano espiritual nós vamos retirar essa roupa. Mas nós vamos continuar a existir como espíritos. E na hora do sofrimento, isso nos alivia muito. Lembrarmos que somos espíritos usando um corpo. E não deixar as sensações físicas de dor, de sofrimento, de angústia, de depressão, de ansiedade, do que seja, a dominar as nossas mentes. Lembremos que somos espíritos. E como que nós conseguimos daí sair desses sofrimentos, dessas angústias? O nosso espírito protetor, a partir da dor, nós pedimos, nós clamamos por ele. E ele volta, pois ele estava apenas afastado, ele nunca nos abandona. E cabe a nós começarmos a criar hábitos de vida, da vida saudável no bem, de praticar uma vida moral correta, para recebermos melhor as suas inspirações. Os nossos anjos eventualmente podem ser chamados para outras missões, pois no plano espiritual existem outras missões, mas eles sempre deixam outro anjo cuidando de nós, quando isso acontecer. Todos nós na Terra, ali diz, é outra que a gente não pode esquecer, na questão 500, todos nós na Terra não somos evoluídos suficientemente para não precisar de um anjo guardião. Então, todos nós temos um anjo guardião. Ninguém está desamparado. Todos estão amparados. Só precisa elevar os seus pensamentos para conseguir chegar até isso, para chamar os nossos anjos. Agora, assim os nossos anjos mantêm a chama da fé acesa nos nossos corações e auxiliam a nós enfraquecidos na luta terrestre. São como essas estrelas luminosas, como falamos ontem, a iluminar as nossas janelas da alma. Vamos pensar as janelas da alma como o nosso coração, que se abre para receber amor e receber paz que vem da origem divina. Dedicando nossos anjos toda a sua ternura, todo o seu amor, nos inspirando a sair da lama dos nossos defeitos, dos nossos erros, das nossas imperfeições. Mesmo quando gritamos contra Deus e contra os anjos, eles mesmo assim nunca nos abandonam. Sempre estão ao nosso lado e nos inspiram o caminho do bem. Agora cabe a nós fazermos uma oração sincera. Devido ao nosso orgulho e ao nosso egoísmo, e parece uma coisa muito difícil fazer uma oração sincera. Mas na própria questão 909, ali está escrito, o codificador Allan Kardec interroga o Espírito de Verdade se poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações. E tendo uma resposta simples e sincera, sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes, pois o que lhes falta é a vontade. Então precisamos elevar a nossa vontade em fazer o bem. É necessária a vontade, aquela que surge do sentimento voluntário, de fazer a automudança, ou seja, a mudança em nós mesmos ou a autorreforma. Assim, nós fazemos a nossa verdadeira autotransformação moral. E como que nós fazemos isso? Tem receita de bolo? Não, mas tem algumas orientações que o Livro dos Espíritos nos dá. Primeiro, nós precisamos querer fazer o bem,
porque em alguns ainda nem querer fazer o bem não querem, mas precisa ser despertado. Se não é despertado pelo amor, seremos despertados pela dor. E depois, não adianta estar esta vontade de fazer o bem apenas na nossa cabeça. Precisamos agir, pôr em prática a ação na caridade. Assim, todos nós conseguimos galgar as escadas da escada de Jacó, que nos leva ao reino dos céus. Lembrando sempre, os nossos anjos são espíritos superiores, e por serem superiores, estão em perfeita sintonia com o pensamento divino. Trabalham sempre infatigavelmente pelo bem. E como eles confiam, com letras maiúsculas, confiam no bem e têm absoluta fidelidade a esse bem, eles conseguem não ter dúvidas, como nós temos aqui na Terra. Porque quando nós passamos por um sofrimento, por uma dificuldade, a gente começa, nossa fé a balançar, começa a ter dúvidas sobre a nossa vida, se aquilo está correto ou não está correto, se a gente vai sair daquela situação ou vai ficar preso para sempre. Então, nós precisamos fazer orações ao nosso anjo guardião, que eles têm uma fé muito maior que a nossa, e assim nos trazem mais coragem, palavra maiúscula que nós precisamos incutir em nossa mente e em nosso coração, para vencer as nossas dificuldades, lembrando sempre que Ele está ao nosso lado, a todo momento, na saúde e na doença, na glória e no fracasso, nos momentos de elevação moral e naqueles outros de perturbação e de vulgaridades que cometemos. Estão sempre conosco, na alegria e na tristeza, nossos acertos e erros, sempre nos amparando e auxiliando. Lembrando que o alívio dos sofrimentos não é instantâneo. Então, o que a gente quer? Não, já então o quê? É só fazer uma oração para o meu anjo da guarda, eu vou fazer a oração e daqui segundos, um minuto, eu já estou bom. Não é assim. Nós precisamos ter um tempo necessário para que esses eflúvios do andar superior, dos espíritos superiores, cheguem até nós. E aí o que nós fazemos? Nós buscamos trocar aquela ideia fixa, aquela ideia negativa que está na nossa mente, que a gente vive reclamando, vive se queixando, por uma ideia positiva, que a gente vai vencer aquilo e vai ser vencedor, pois nós temos Deus, que é o nosso Pai. E quando finalmente colocamos em ação esta ação no bem, conquistamos a misericórdia divina, ou seja, as bênçãos de Deus. Quem ajuda é ajudado muito mais do que ajuda. Na doença, quando estamos doentes, busquemos o bom equilíbrio. Na saúde, busquemos inspirações nobres a fazer o bem, por nós mesmos e também pelos outros. Essa é outra situação. Nós não podemos esquecer que nós precisamos, para poder ajudar os outros, estar bem. Então, precisamos sempre buscar o nosso equilíbrio mental, espiritual, psicológico, para poder ajudar o próximo. Podemos, na vida, passar por vezes por tempestades morais ou tempestades físicas, pois, às vezes, nos deixamos seduzir pelo egoísmo, pela vaidade, pelo orgulho, ou pelo prazer material, que é viciante se a gente começa a seguir por esse caminho, e acabamos caindo em obsessões. E essas obsessões são espíritos desencarnados que querem nos punir por erros que cometemos nesta vida ou erros do passado. Lembremos, isso é importante identificar na mente. O passado passou. Isso pode ser uma coisa até boba, mas a gente precisa lembrar. O passado já passou. Aquilo já está feito. Agora nós vamos seguir daqui para frente. E quando nós conseguimos isso, nós conseguimos não confundir mais entre o mal e o bem, entre a matéria e o espírito. Lembrando sempre, o que nos fortalece nessa situação? Hoje nós já não cometemos mais aquele mal que cometemos no passado. Hoje eu já faço aquela situação de uma forma diferente, tentando o bem. É isso que nos alivia o coração e a consciência. E quando precisar, sabemos que o nosso Espírito protetor está aqui, ao nosso lado. E Mestre Jesus também está a nos amparar. Jesus, que além de médium de Deus, é o anjo de todos na terra, encarnados e desencarnados. Inclusive, Jesus é o anjo, podemos dizer,
dos nossos anjos. Então, quando a situação ficar muito complicada, lembremos sempre de Jesus. Ele sempre nos ampara e sempre nos cuida, buscando fazer o bem. Quando fazemos isso, estamos caminhando para o bem e transformamos, como a nossa amiga Cris fala, essa obsessão em uma lição, pois eles são professores para nós. E nós vamos tentando aumentar as nossas ações no bem e pedirmos respeitosamente que nosso irmão, obsessor, seja encaminhado a um plano espiritual. Mas nunca nós devemos encaminhar, devemos entregar nas mãos dos nossos anjos, dos espíritos superiores. E aí sim, eles serão levados até Deus, pois eles são sofredores, eles necessitam de um hospital de Jesus, necessitam de uma casa de Deus, por também sofrerem. E se eles estão ali, eles também são sofredores e merecem um amor, mas não deveriam ficar próximos a nós. Quando oramos a Deus, a Jesus, ao nosso Espírito Superior, entregamos esses irmãos que sejam levados com todo amor e com todo carinho. Inclusive, Santo Agostinho nos fala sobre a doutrina dos anjos. É uma doutrina, esta dos anjos guardiões, que pelo seu encanto e doçura deveria converter os mais incrédulos. Não vos parece grandemente consoladora a ideia de terdes junto a vós seres que vos são superiores, prontos sempre a vos aconselhar, a vos ajudar na ascensão abrupta, na montanha do bem? Então, isso que nós precisamos fazer, elevarmos em direção ao bem. Mais sinceros e dedicados amigos do que os seus amigos na terra. Então, se a gente às vezes acha que não tem amigos aqui na terra, nós temos os amigos, os anjos espirituais. E foi quem que colocou os anjos na nossa vida? Foi Deus. E colocam ao nosso lado para nos amparar e nunca nos abandonam. Nem nos cárceres, nem nos hospitais, nem mesmo em lugares de devassidão. E muito menos na solidão, porque em alguns momentos nos sentimos solitários. Achamos que ninguém está cuidando de nós, ninguém está nos amparando. Mas sempre tem alguém próximo a nós. O nosso anjo nunca nos desampara. Eles são os nossos mais dedicados amigos. E a sua inspiração nos sopra como uma breve brisa ao nosso ouvido para refrescar as nossas aflições. Nossa alma sente a sua presença e também os seus conselhos. Agora, cabe a nós ouvi-los, pois nos momentos de crise, quando nos elevamos aos bons espíritos, nós nos afastamos dos maus. Isso a gente precisa também pôr na nossa mente, que quando conseguimos nos elevar, nós nos afastamos dos maus. E cabe então a nós ouvir melhor esses conselhos angelicais, acatar as suas orientações e alertas que chegam por orientação divina. Quando conseguimos fazer esse ouvir os nossos anjos, encurtamos as nossas provas de vida, porque todos nós temos provas de vida e dificuldades, mas a partir do momento que nós conseguimos ouvir melhor os nossos anjos, nós diminuímos a nossa prova e passamos com mais ligeireza. Principalmente agora, pois nós estamos na época da transição planetária e está tendo uma guerra, entre aspas, para a mudança do planeta, onde ficarão os espíritos mais resignados, mais voltados ao bem. E aqueles que não querem serão encaminhados a outros lugares. Então, nesse momento, a gente sente muito mais essas situações, essa guerra, inclusive nossa própria guerra interna. É o nosso antigo eu, o nosso homem velho, que está tentando dar a luz ao homem novo. Qual de nós não quer ser um homem, uma mulher melhor hoje do que ontem? E como a gente faz isso? Praticando o bem, a caridade e ouvindo os conselhos de Jesus e dos anjos. A hora da elevação moral chegou. Agora é difícil alguém na Terra fugir dessa luta moral, dessa mudança moral. Tem alguns que estão renitentes e não querem mudar. Não vou mudar, eu sou assim, ninguém faz eu mudar. Os teimosos espirituais, vamos falar assim. Aí vem a dor. E, em último caso, será encaminhado a outro planeta, se não desejar realmente mudar para uma situação melhor.
Irá para um outro planeta que ainda é de provas e expiações e não de regeneração, como a Terra já está em amplo caminho de desenvolvimento. Precisamos nós, se queremos ter uma vida mais tranquila, manter os nossos pensamentos no bem e no amor. E como que a gente mantém isso? Trabalhando no bem e caminhando com Cristo, evitando assim as ilusões dos espíritos inferiores, que nos inspiram os maus pensamentos. Eu estou pensando bem, daqui a pouco vem aquele pensamento ruim na minha mente. Digo, nossa, mas eu nunca pensei isso. Como é que isso me surgiu na cabeça? Vai lá, passe a perna no Sérgio, derrube ele. Digo, não, mas o Sérgio é meu amigo, por que eu vou fazer isso? Daí você cuide, porque quando a gente já tem uma tendência à violência, à agressão, à raiva, cada um de nós todos temos defeitos, mas tem uns defeitos para um lado, outros têm outros defeitos. Nós temos que cuidar principalmente aonde a gente mais tem o defeito. E quem que vai dizer onde a gente tem mais defeito? Às vezes a gente não enxerga. É normalmente as pessoas que convivem conosco. Você é muito paciente, muito quieto, não fala nada. Você tem muita raiva, briga com todo mundo. Você é muito orgulhoso, levanta a cabeça e não abaixa para ninguém. Então, todos temos um pouco dos defeitos, mas a gente tem um defeitinho melhor, que a gente gosta mais, não deveria gostar, mas acaba caindo nessa. E temos que tentar justamente fugir disso. E quem que nos mostra onde está o nosso maior defeito? Normalmente, ou é a nossa esposa, ou é o nosso marido, ou é os nossos filhos, ou é os nossos pais, porque eles convivem conosco todos os dias. E é ali onde eles reclamam. Você deixou a toalha jogada lá. Então, bagunceiro, preguiçoso, né? Então, vai pôr a toalha penduradinha lá. Você fez coisa errada lá, fez xixi na tampa do vaso. Isso ninguém faz, só eu faço. Vai lá, tem que enxugar, né? Então, nós temos que corrigir isso. E os defeitos morais? Você é orgulhoso. Você não abaixa a cabeça para ninguém. Você sempre acha que está certo. Ninguém está certo, só você. Digo, sabe que tem razão? Isso daí, eu preciso ser mais flexível, mais calmo, aceitar um pouco a opinião dos outros e não querer fazer apenas do meu jeito. Então, fujamos é uma palavra que não é bonita. Elevemos o nosso pensamento para não ser influenciados demais pelos espíritos inferiores. Consigamos manter o máximo de elevação moral que cada um já consegue ter. Tem uns que têm mais, tem uns que têm menos, aí é de cada um, né? Lembrando sempre de Mestre Jesus, que está no leme das nossas embarcações, das nossas vidas. Caminhemos todos com Jesus, e não para os caminhos duvidosos da matéria exagerada. Evitar essas quedas no caminho. E se porventura cairmos, lembremos rapidamente dele, que, lógico, todos nós estamos num planeta de provas e expiações. Se alguém não caiu ainda, parabéns, mas eu já caí várias vezes, e precisamos nos levantar para poder novamente trilhar o caminho do bem. Lembrando de Jesus, lembrando dos anjos, lembrando dos nossos espíritos superiores. Pois a luz divina, a luz de Deus, nos tira, nos arranca das trevas, nos arranca da lama que possamos estar passando. E agora, antes que durmam, vamos acordar um pouco. Deus sempre permite socorro aos seus filhos. Nunca nos esqueçamos disso. Mas em outra vida eu matei, em outra vida eu roubei, em outra vida... Tudo bem não, está errado. Mas nessa vida estou tentando fazer o bem. Nessa vida eu já fiz isso. Mas nós temos como voltar a fazer o bem. Nunca nós estamos condenados eternamente para o inferno. Isso não existe. Nenhum de nós está condenado. Todos temos jeito, desde que nos lembramos que Deus é o nosso Pai. Quando a gente faz a súplica, o pedido com fé, com amor, o nosso Pai nos ouve. Nada ocorre sem a permissão de Deus. Aqui está outra que a gente não pode esquecer. Tudo está em Deus. Então, por que isso me aconteceu? Por que Deus permitiu que isso acontecesse comigo? Por que levou minha mãe, levou meu pai? Por que aconteceu alguma coisa com meu filho, levou minha tia? Por quê? Nós lembramos, era a hora de cada um. E Deus permite porque é o melhor naquele momento. Nós
no momento não aceitamos essa ideia, não queremos que isso aconteça. Mas com o tempo e na vida espiritual nós entenderemos o porquê, ou às vezes até mesmo nessa vida. Nos momentos difíceis que a gente tem, às vezes quando vai deitar, vai dormir, e não consegue dormir, fica fritando lá na cama, vira para um lado, deita no travesseiro, nossa, esquentou o travesseiro desse lado, vou deitar para o outro, está mais geladinho, quem sabe eu durma, não dorme, aquelas coisas na cabeça, além do dia a dia, os nossos medos, as nossas preocupações, eu não paguei isso, não paguei aquilo, ai meu Deus, será que o meu filho vai melhorar da gripe? Ou não vai ficar do mesmo jeito? Será que... E vários serás. O que a gente faz nessa hora? Prece, oração. Mas só isso? Prece, oração nessa hora? Sim, prece e oração. E uma das preces existe no Evangelho segundo o Espiritismo, é a prece número 39, lá no fim do caderninho, do livrinho, e eu vou ler para vocês. Minha alma vai encontrar-se por um instante com outros espíritos. Que venham os bons a ajudar-me com seus bons conselhos. Meu anjo guardião, fazei ao acordar que eu possa manter uma impressão durável e benéfica desse encontro. Ela não é nem comprida, ela é curtinha, mas deve ser feita com coração. Não adianta só fazer assim, minha alma vai encontrar-se com um instante. Não adianta. Pai nosso, não adianta fazer oração assim. Não adianta. Precisa fazer com sentimento. E se você não quer fazer com essas palavras, utilize suas próprias palavras, dizendo o que você está sentindo e pedindo ajuda. Assim, nós fazemos do sono, que todos devemos ter um bom sono, uma ótima instrução para reeducarmos e elevarmos a nossa moral. O sono é um bem para o corpo, isso já está claro, a medicina já nos ensinou. Façamos do sono um bem para o espírito, isso o espiritismo nos ensina e a medicina não ensina isso. Ao nos sintonizarmos com os bons espíritos, com os anjos superiores, que estão a um piscar de olhos e nos trazem as lições evangélicas e morais, com muito amor e com muita paz a todos nós. Nossos anjos nos amam, Jesus nos ama e nosso Pai, Deus, também nos ama. Paz e luz a todos que estão aqui, encarnados e desencarnados. Infinito amor nesta nova terra de regeneração, que hoje está dando mais um passo, estamos dando mais um passo em direção a ela. Encarnados e desencarnados que assim desejarem. Hoje podemos ser melhores. Se estamos aqui, hoje, já somos melhores, pois reencontramos Deus, amor em nossos corações. E eu peço a licença para terminar com uma poesia que é de Jorge Cardeles, que eu vou tentar ler aqui para vocês, que eu achei uma poesia muito bonita e com muito sentimento. Oração ao meu anjo guardião. Por amor, eu venho em oração. Meu mentor, meu anjo da guarda, irmão, me conduza por caminhos estreitos. Me ajude a encontrar os meus defeitos. Me intua para o lado do bem e da boa ação. Minha fé, declaro nesta oração. Muita fé, meu anjo da guarda, irmão. Me acompanhe nessas ruas escuras. Me aponte onde há água mais pura. Me responde quando eu perguntar sobre a minha razão. Meu anjo, é longa a escalada, e nesta caminhada une você e eu. Vamos redobrar esperanças. Essa perseverança é aliança com Deus. Protetor, segura na minha mão, com amor a continuar a missão. Por esses momentos de rara beleza, por momentos de plena certeza, por momentos que se ouve bem clara a voz do coração, assim seja. Paz e luz a todos nós, encarnados e desencarnados. E Jesus no coração de cada um de nós. Assim seja.
Que coisa linda nós podemos ter o alcance do que são os nossos anjos da guarda, nossos guias espirituais, especialmente nessa manhã, quando o querido irmão Eduardo nos trouxe essas lições tão preciosas para todos nós. Gratidão, Eduardo, que esses anjos tutelares continuem te abençoando, te iluminando,